Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais essa gravação, desculpa, do vídeo da série final Matrix Resurrection, baseados na síntese de um canal que nos ofereceu um belíssimo resumo. E no vídeo anterior nós tínhamos terminado com o quarto bloco, em que o analista explica que o arquiteto falhou porque o homem não obedece a equações exatas, pois cria situações completamente loucas devido a emoções, sentimentos e afetos. Conclusão absolutamente científica, ou seja, o homem não age baseado no sistema cortical, por isso as equações exatas não são a motivação dos seus atos, atitudes, mas obedece exatamente ao sistema límbico, que é a fonte das nossas emoções, sentimentos e afetos. Ainda nesse bloco, foi explorado no vídeo passado, ele concluía que, por isso, Matrix Resurrection abandona o terreno filosófico-metafísico para se concentrar no psicológico. Ainda no bloco seguinte, no sexto bloco, mas ainda no vídeo passado, conclui que 99% da humanidade sente desejo de ter o que não tem, uma busca desesperada, uma ânsia sem fim, que vai levá-lo ao que nós chamamos o pecado capital da luxúria, ter, sem se perguntar para quê. Porque, né, no final das contas, você nunca terá, jamais terá tudo que tem. Terminávamos dizendo que, além de ser uma inveja também, né, porque você sempre quer o que o outro tem. E, desse modo, explorando as emoções, o analista vai criar conflitos através do mecanismo subconsciente de colocar uma emoção contra outra emoção, um afeto contra outro afeto, um sentimento contra outro afeto. Por exemplo, um rapaz é noivo, ama a noiva e ama a mãe. A mãe não quer que ele case com a noiva e ele tem que saber se fica com a opinião da mãe para obedecer, satisfazer ao amor que ele tem pela mãe, ou se casa com a noiva. Esse é um conflito típico, muito comum. Então, claro, agora vamos nos concentrar nesse tipo de coisa. Finalmente, nesse sexto bloco, que foi do passado, cria-se desse modo sofrimento que passa a ser uma consequência do desejo de ter, pois todo sofrimento é fruto do desejo. Assim, encerramos o bloco passado. Agora, o sétimo e último bloco é: as pessoas não desconfiam sequer deste looping, ou dialética. Neste afã, geram a energia que alimenta a bateria, ou a fonte, porque a fonte é alimentada pelos bebês naqueles ovos, ou seja, de qualquer maneira é tirada do ser humano, mas agora é tirada desses conflitos, ou seja, o ser humano, ao entrar em conflito e ao gastar a energia mais do que precisa para poder resolver os seus conflitos psicológicos, vai gerar a energia que alimenta a nova Matrix. Porque a mudança de visão doutrinária da trilogia, né, por essa psicológica, é uma pergunta. Por que a mudança doutrinária da trilogia para a psicológica? Já explicamos isso aqui demais. Evidentemente, a anterior era apenas um sonho, mostrando que o homem vivia de crenças, vivia de sonhos, vivia de desejos, e esses desejos eram satisfeitos através da fuga da realidade, que é o que se esperava em Matrix Resurrection, e aí Lana frustra todo mundo, mostrando que o mundo é essa porcaria que está aí, que era apenas Zion, e agora se estende a Zion, é a Matrix é a Zion. Então, está respondida a pergunta exatamente. E o comentarista acha que isso não tem graça nenhuma.
A próxima questão é: Morpheus pergunta a Neo se ele pode voar. Ele tenta e não consegue. Parece uma besteira, né? Mas, no final das contas, é a derrocada do herói. Quer dizer, todo filme tem um herói e a humanidade anseia por um herói, né? Nós gostaríamos que a nossa vida fosse a jornada do herói. Isso é dito por Paulo Coelho num dos livros dele, né? Então, Carlyle, um dos meus preferidos, tem o livro que é Os Heróis de Carlyle. Na minha época de estudante de segundo grau, era obrigatório. Hoje eu acho que a humanidade, a juventude não lê mais. Se eu perguntar se alguém já leu Os Heróis de Carlyle, né, mas é o herói como profeta, Maomé, o herói como cavaleiro medieval, é o Cid, e aí ele vai analisar o sonho de cada adolescente de ser herói. Então nós temos em nós o complexo do herói. E aí isso vai ser explorado pelo analista, né? Porque esse desejo de ser mais do que o que é que vai fazer também com que se crie outro conflito, né? Eu não me aceito como eu sou porque eu quero ser o que eu não sou. Isso é o devir, é assim que nós somos, porque nós somos a cópia de Javé, aquele que se torna. Logicamente, sendo criados por Javé, a imagem e semelhança dele, nós também somos aquele que se torna. Ivé, em hebraico original, lá para os grandes rabinos, que depois os aramaicos transformaram em Iá mais Ravá, Yavé. Então agora vamos explorar, Lana vai explorar dois conflitos. O primeiro, ter. Portanto, o consumir, que era já o que o mundo anterior fazia, continua. E esse consumo é chamado luxúria, entre os pecados capitais, e não tem fim. Mas esse desejo de ter essa ânsia, né, que é uma das cruzes na maçonaria, né, a cruz do iniciado, né, é a ansiedade, a ira, o desejo e o medo. Isso tudo vai ser explorado aqui. Então nós aprendemos que a cruz maçônica dos iniciados é carregar esse peso, vencer isso, ansiedade, medo, ira e desejo. E ela vai explorar tudo isso, e é a fonte dos conflitos. Mas a outra fonte do conflito é, não, saindo do ter para o ser, eu quero ser um herói. Eu quero ser o que eu não sou. Eu sou apenas mais um CPF, mais um número, mas eu não quero. Eu quero ser Javé. Na verdade, eu sou Javé. E Javé é aquele que se torna. Ivé. Eié, Axé, Ivé. Ao contrário de Reshit, que é Eié, Axé, Eié. Eu sou o ser completo, total. Olha que coisa maravilhosa. Ela aqui já entra num problema que muita gente não sabe, né? Reshit cria Javé, e Reshit diz a Moisés na sarça ardente, Eié, Axé, Eié. Mas tu dirás, Yahvé me mandou. Ou seja, Reshit é o Eié, o ser, Egoimita Onta, enquanto que este está escondido, porque é o Criador de Yahvé. Você dirá, eu digo Eié, mas você dirá, Yahvé me mandou. Yahvé é a corruptela de Ivé, Eié, Axé, Ivé. Eu sou o sendo, o demiurgo, portanto. E nós somos, então, o Adam protoplasta, né? Sendo que Reshit é o Adam Kadmon, perfeito, né? Yahvé é o Adam Belial, porque é nele que acontece a queda. Exatamente por isso ele é obrigado a se tornar, porque ao não ser e ter uma motivação para ser, ele tem que correr em busca desse ser. E aí ele se torna o sendo. Eié, Asher e Vé. Como eu disse, os beduínos do deserto fizeram a corruptela, os arameus, e aí fizeram Eié, Axé e Avé. Então, tudo isso está embutido no filme, meu querido amigo de antessala de filmes e vídeos, viu? Muita coisa, né? Muito conteúdo. Então, agora o conflito, a energia será dada à Matrix por dois tipos de conflito. O ter, cada vez mais, sem sentido, ninguém vai ter jamais o que quer, tudo o que quer, e o conflito por ser.
aquilo que não se é. Maravilha. Quer dizer, se você vai para o terreno do ter, se você é materialista, você jamais terá tudo o que quer, que deseja. E isso vai lhe frustrar, porque o desejo vai ser frustrado e então você fica numa situação de vazio, né? De insatisfação, e isso vai gerar um conflito que vai fazer você lutar desesperadamente e até derrubar o próximo, se ele tiver uma posição que seja aquela que você deseja. Mas também vai estender esse conflito não só ao ter, mas ao ser. Nós queremos ser heróis. Já disse aqui, né? Recomendo, né? Carlyle, Os Heróis. Leiam. Então, aí, com isso, Morpheus deixa de ser um herói, porque ele tenta e cai. A derrocada do herói é, portanto, o que destrói aquela beleza da trilogia. Ora, meu amigo, pelo amor de Deus, exatamente caia no real. Você não é um herói, você apenas é um cidadão que acorda às 5 horas da manhã, mora na Baixada Fluminense, trabalha no Recreio do Bandeirantes ou na Barra, e você vai ter que pegar o trem, vai ter que pegar o metrô, vai ter que pegar, e aí vai chegar lá, não é ninguém, é apenas um entre milhares. Então é isso, não há mais herói. Então, né, como John Lennon disse, um mundo que não tivesse heróis, nem bandidos, né, nem vilões, né? Imagine all the people, né? Imagine imagine um mundo que não tivesse heróis e nem vilões. No religion too, nem religiões também, que é o problema todo do filme, é isso. Se o homem tem uma religião, ele vai ter um herói. E aí ele se projeta nesse herói, ele se identifica com esse herói. Aí a religião passa a ser um problema. Porque ao se identificar com o herói, eu me torno ele se torna eu. Eu estou satisfeito com o ser. Meu herói é Jesus Cristo, eu sou ele sou eu. Então eu não sou mais o sendo. Eu sou o ser. Porque eu sou Jesus Cristo. Não tenho mais, então. Yahvé, agora, para mim, é segundo plano. Passou a ser o segundo plano. O respeito, né? A magia é toda feita com ele, ele é o Deus da magia, porque é ele que faz o ser, mas eu próprio já sou. Como Roberto Carlos diz, eu sou apenas o que sou. Olha que maravilha. Roberto, se você soubesse o significado, né? Acho que também você não sabia. Eu sou apenas o que sou. Eu sou um moço velho que já viveu. Então, eu sou apenas o que sou. Não, eu sou a plenitude do que sou. Ei, axé, ei. Não sou mais ei, axé, ivé. Então, essa derrocada do herói faz com que alguns homens se tornem não controláveis, porque ao se identificar com o seu herói, ele está completo. Mas fica o outro conflito, o ter. Essa casa não é minha, disse eu no vídeo passado. Gostaria muito de comprar essa casa, até porque foi de molecagem que me destituíram a casa que era minha. Eu tinha parte de uma casa. Então, de molecagem me destituíram. Além disso, me ofereceram 3 oportunidades de ter o suficiente para comprar uma mansão, mas eram propostas imorais. Então eu continuo desejando ter, mas eu tenho que fazer isso dominando o conflito, senão estarei alimentando a Matrix, ou seja, a confusão, o caos. A Matrix é o caos, é a destruição. Então esse ter em mim é controlado, mas tem que ter cuidado, porque é a luxúria. É um impulso inconsciente. Luxúria não é só sexual, minha gente. Luxúria é, por extensão, o desejo de ter aquilo que o outro tem. Pecado capital. E vamos explorar agora isso no Matrix Resurrection. Falhou, Lana, colocou coisas desnecessárias e destruiu aquela maravilha da trilogia, pelo amor de Deus. Colocou diante dos seus olhos a realidade. A luta pelo ter, a luta pelo ser. É o que, na verdade, o homem é o que o analista descobre, e ele vai agora, no filme todo, explorar isto. Vamos ter de correr, porque vamos acabar com esse oitavo bloco. Então, sim, destrói-se o herói, porque poucas pessoas leem
Os Heróis de Carlyle, ou Os Santos que Abalaram o Mundo, de Henry Philip Miller. Recomendo então aqui, ou Os Heróis de Carlyle, ou Os Santos que Abalaram o Mundo, de Henry Philip Miller. Então, a juventude não lê mais. E aí fica só naquela melequinha dos videogames, alienado. Então, passa-se assim a ser, a humanidade descobre que é um nada, um ser em fim de carreira, ou seja, não temos mais perspectiva nenhuma. Aí os garotos vão roubar carro, poder fazer aquelas corridas loucas, né? Aquelas, como é que se chama? Não lembro agora o nome daquelas, correr para ver quem chega primeiro, com o carro roubado, e outras besteiras mais. Os esportes vão ser pular de lá de cima e de repente bater a cabeça e enfiar o pescoço. Em suma, esse herói em fim de carreira, querendo fazer coisas impossíveis, pular da pedra da Gávea, como o padre Marcelo Rossi disse a Xuxa no programa, que era o grande sonho dele, e ela realizou. Eu, escandalizado, vi um padre dizer que o maior sonho dele, um homem religioso, era pular da pedra da Gávea para voar por sobre a Baía da Guanabara. Pelo amor de Deus, padre Marcelo, isso é colocar você, em bem que você era bem mais jovem, mas é colocar você lá embaixo. Então, você estava procurando ser o herói, tá? Então, é um dos aspectos aqui. Imagina só que maravilha, né? Então, se um sacerdote católico, né, que deveria buscar Jesus como sendo o seu herói, o desejo dele para se tornar um herói é pular, né, naquela asa delta da Pedra da Gávea e sobrevoar a Baía da Guanabara, isso o tornaria um herói. Esse padre não tem a menor ideia do que é ser padre, não tem a ideia do sacerdócio, não conhece Jesus Cristo. E é aí isso que a Lana está dizendo. Belíssimo, verdadeiro, real, e por isto que é verdadeiro, ela está apresentando um mundo novo, não o sonho da trilogia. E aí o meu amigo do antessala de filme e vídeo se decepciona, porque isso acontece. Decepciona-se, vai se decepcionar mais, viu? Porque vem mais pela frente. A trilogia agora é peste, fome e guerra. Então, peste, já estamos nela, virão outras epidemias, fome já está começando e meu salário, agora eu vou ter que adaptar à realidade, já disse, não posso mais comer um bifão, nem posso comprar essa casa. Então, vai vir a necessidade, o homem vai ser impelido pela necessidade, que é outra coisa que vai gerar conflitos, né? Nós não somos feitos para ter necessidades não satisfeitas, então esse conflito vai alimentar a Matrix, porque ela vai se alimentar das nossas frustrações, da energia que sobra, né, daquilo que o nosso ser produz para resolver os conflitos, que é uma energia muito maior do que nós, na verdade, necessitamos. Esse excedente, ela pega e transforma, portanto, isso numa bateria com a qual ela vai se alimentar. Então, isso aos 8 minutos e 25 segundos. É a destruição do herói. Que maravilha! Lana, cada vez você me deixa mais admirado. Agora, mais admirado ainda, como é que as pessoas não conseguiram ver isso. Vamos finalmente, então, ao último bloco. O Merovingio, na trilogia anterior, disse que quem sabe tem poder. Saber é poder. Ou algumas pessoas preferem a frase querer é poder. Mas é preciso saber querer. Como eu disse, querer cortical tem que ser desejar, límbico, subconsciente, consciente, subconsciente, e depois tem que ser paixão, reticular. Se não fizer essa evolução, se não fizer essa mudança de qualidade, porque são saltos qualitativos, né? Então, o querer é quase nada, o desejo já impele, água de morro abaixo e fogo de morro acima, e mulher quando quer dar não tem quem segure. Então, é o que? O desejo. Mas, além do desejo, ainda mais, a paixão. Segundo nós cristãos, Jesus Cristo chegou à sua paixão por causa exatamente do amor que ele tem à humanidade, que foi demonstrado por aquele gesto. Então, Neo parece não saber nada, portanto, quem sabe tem poder,
mas Neo não sabe nada. Então, saber é poder, querer é poder. Neo apenas quer, porque não é querer. A receita da magia é transformar querer em desejo e desejo em paixão. Então, Neo não sabe fazer isto, não tem essa receita, e se saber é poder, quem sabe pode, o saber dá poder. Claro, é assim que as civilizações antigas mantinham o povo na ignorância, a religião da elite não é a religião do povo, né? Os sacerdotes nunca adoraram aqueles seres com cabeça de animais. E aí vamos então continuando no último bloco, que é o oitavo. A resposta está no novo Smith. Ele diz a Neo que tiveram suas diferenças ou divergências, mas agora estão juntos. Ou seja, o bem e o mal coexistem. Nós não temos mais condição. A nova ordem mundial criou um mundo onde é impossível distinguir o certo do errado. Os valores que eram tão claros na minha época de criança, eu sabia muito bem o que era certo e o que era errado. O que eu podia fazer, devia fazer, e o que eu não devia fazer. O que era permitido e o que era proibido. Agora não existe mais isso. Então, o que o Congresso decide vai ser. O que o Supremo Tribunal manda vai ser. Então, falar na internet de alguém, do ministro do Supremo, é proibido porque é fake news. Então, a pessoa vai ser preso e o ministro que fez isso está respondendo processo. Então, fica-se tudo assim. Não se sabe mais o que é verdadeiro e o que é falso. Pronto. Aí aniquilou o homem. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, se eu não sei a verdade, serei escravo. E é isso a Matrix, a escravidão. Estamos na maior prisão a céu aberto do mundo e somos todos escravos. Eu não sou. Porque, não, Pereira, porque me libertei da Matrix, fugindo dela, saindo dela, isso é impossível. Porque tomei consciência do mecanismo que ela usa. E ao saber disso, eu posso neutralizar esse mecanismo. Aí sim, saber é poder. Então, essa união do bem com o mal vai fazer todo tipo de absurdos. Vai reduzir a nossa moral à relatividade e os nossos atos a situações absurdas. A 9 minutos e 16 segundos. Acrescenta que Neo não tem que fazer esse papel. A Warner Bros. Aí tem a metalinguagem. A Elana decide colocar um golpe de propaganda que é para poder o filme ter um tchan, né? A Warner Bros. Decidiu que será assim. Neo terá que não ser mais o herói, Neo terá que não saber voar, terá que não ser aquilo que se via que ele chegou a ser depois de muito esforço. Então, tudo isso cria um mundo caótico, um mundo de frustração, onde o ser humano é cada vez mais cheio de conflitos e cada vez mais produz muita energia, alimentando assim a bateria da Matrix. Aí ela diz: a Warner Bros. Decidiu. Warner Bros. Judaica, toda ela, né? Está na mão dos judeus. O Mel Gibson disse, né, o rapaz fez o papel de Jesus, como é que é o nome dele? JC. Tinha que ser uma pessoa que tivesse a idade e o nome, as iniciais do nome de Jesus. Agora não me veio a memória, não estava aqui no script. Então, ele fará uma sequência nova, portanto, Matrix Resurrection, queira ou não, porque ninguém é insubstituível. Isso é um ditado muito comum, né? Sempre se pode colocar alguém no lugar de outrem. Não é assim. Não é assim, né? Einstein até hoje não foi substituído. Eu costumo dizer que há pessoas que Deus deveria dar o dom da imortalidade, porque já pensou se ele tivesse vivo, já teria descoberto coisas fantásticas. Então, isso aqui é uma falácia, né? Mas o filme é exatamente isso. Nós estamos num mundo em que a falácia impera, não é a filosofia pura, né? Não é a verdade. O homem não busca mais a verdade, o homem busca a falácia. Portanto, se é a verdade que liberta, e se ele agora está na falácia, ele é um sofista, né? Então aqueles grandes filósofos, respeito muito um deles, né? Mas o outro para mim é um merda,
E então, Neil diz que então, acha que ele não pode me obrigar a fazer isso. E Smith responde, eles podem sim, eles podem tudo. Claro, o judeu pode tudo. A resolução 186 da ONU diz que Israel, o Estado de Israel, só deveria ocupar 26% da Palestina. Hoje ocupa 86%. Eles mandaram a resolução 186 da ONU para PQP, porque eles podem tudo. E quando o Bush Júnior decidiu invadir o Iraque, todas as nações, principalmente a China e a Rússia, disseram que tudo isso seria resolvido diplomaticamente. Essa fala, esse discurso da China e da Rússia foi seguido pelo Canadá, França e Inglaterra. E o que é que Bush Júnior disse? Não vai ser uma decisão da ONU que vai me dar a força, o poder de fazer o que eu quero. O Iraque será invadido e será destruído. Que maravilha. Então, para que serve a ONU? Né? Então, nós estamos aqui vendo que Lana está expondo o mundo que é. Decepcionou vocês? Sinto muito. A mim, ela mostrou belíssimamente a porcaria onde nós estamos vivendo, né? De novo, a prisão, a maior prisão a céu aberto do mundo, e onde todos são escravos, a menos que você descubra a verdade, né? Você pode neutralizar isso, você pode se imunizar. Ao saber como funciona o mecanismo, você pode equilibrar o mecanismo. Saber sair e entrar, sair e entrar, sair e entrar, de acordo com a conveniência, porque aí não tem como. Aí você passa a ter uma certa agir com a sua ética tem que ser um pouquinho relativista, jesuítica, porque não dá para seguir o caminho reto, a não ser uma Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, São João da Cruz, que vão terminar morrendo de fome por jejuns absurdos, como no caso do Francisco de Assis, do São Francisco de Assis, ou morrendo quase louca porque não conseguiu alimentar todos os pobres da Índia, ou como São João da Cruz, que é tão rigorista para poder cumprir a imitação de Cristo, que termina sendo preso pelos próprios monges, porque está atrapalhando a vida deles, tornando a vida muito mais difícil, já que é impossível ser outro Cristo para eles. Mas São João da Cruz se torna outro Cristo, São Francisco de Assis se torna outro Cristo. Mas você vê como é que quem quer ser herói, o que é que vai acontecer. É isto que Lana mostra. É esse mundo. Decepcionou quem queria ver um sonho, como a trilogia inicial. E aí, quando o novo Neo diz, eu não farei. Sim, você fará. Eles não podem me obrigar a isso, eles podem. Né? Nesse pedaço da metalinguagem, aqui está mostrando que o judeu pode tudo. Lord Nathaniel Barão de Rothschild pode tudo. Ele é o dono do mundo. Então, ela não diz isso, mas fica claro. Ele pode tudo. Essa frase é dita. Eles não podem fazer isso, me obrigar a fazer o que eu não quero. E Smith diz, está enganado, companheiro. Ele pode tudo. Né? Na conferência de um amigo meu, maçom, que era, na época, grão-mestre geral da maçonaria não do Grande Oriente, mas dos, como é que chama, os primos do Grande Oriente, a maçonaria que se separou, né? Ele diz isso, que há um único homem com tanto poder, no livro dele, numa conferência para a Escola Superior de Guerra, né? O nome dele é PE, vamos dizer só isso aí, né? As grandes lojas. Então ele era grão-mestre das grandes lojas, e ele diz, descobri que há um homem que pode mandar no mundo, e tudo no mundo se faz segundo a vontade dele. Eu falei, chegou tarde, meu amigo, sei disso há muito tempo, e sei quem é. Então, com isto, encerra-se o pedacinho da metalinguagem, e aí Smith convence a Neil que ele tem que aceitar, ou eles encerrarão seu contrato. Smith prossegue. As histórias nunca terminam. Terminam?
nós continuamos contando as mesmas histórias, apenas com nomes e rostos diferentes. Então isso vai levar a um grande problema, que é Jesus é um mito. Ou seja, a história de Dionísio é repetida, a história de Osíris é repetido, a história de Mitra é repetida em Jesus. Então tem um livro, Jesus é um mito. Mais um, mas não é verdade, porque a história está descobrindo que Jesus é histórico. Aqui, então, está tentando dizer que não é, é mais um mito. Meu filho acredita nisso, que é mais um mito. E não entende como é que eu aceito Jesus como sendo o meu Salvador, aos 9 minutos e 37 segundos. Então, não são apenas, Jesus não é apenas Mitra com um rosto diferente, não é apenas Dionísio com um rosto diferente, nem Osíris com um rosto diferente. Jesus é histórico, essa é a pedra no sapato da maçonaria, do sionismo internacional e de todas as sociedades secretas. Ele tem uma história, ele é um personagem histórico, não é apenas um rosto que mudou de figura. Não é a mesma história com o rosto que mudou de figura. Aí está o centro do meu combate, provar isso. Jesus não é um mito, é fácil de provar. A história está chegando a isso. Está dando bumbum à seringa. Então, eu estou empolgado com isto. Após tantos anos, voltamos para a Matrix, diz Smith aos 9 minutos e 54 segundos do seu vídeo. Lembre-se, os autores sempre afirmaram que não fariam a sequência 18 anos atrás, mas a Warner colocou as irmãs em xeque. Se elas não fizessem, outra pessoa faria. Porque eles têm poder sobre tudo. Então, foi o que Mel Gibson disse ao personagem ao ator que fez Jesus Cristo, Jim Caviezel, agora veio o nome, a memória fez uma pequena lacuna, Jim Caviezel, e ele disse, mas eu farei o filme. Ele disse, você jamais conseguirá outro papel em Hollywood, porque Hollywood pertence aos judeus, Ashkenaz, e se você fizer algo contra eles, está fora. É aqui que Lana diz isso claramente, mas isso aqui é apenas uma denúncia, né? Ela não consegue se libertar da ideia inicial de Matrix, que era mostrar, na verdade, o que é que o homem deseja ser, né? E não consegue ser, mas há alguém que será. E esse alguém é Jesus, claro. Neo é o homem novo. Neo é novo, né? Então, e Anderson, filho do homem, era o título que ele usava. Mr. Anderson, diz Smith com aquela linguagem dele irônica sempre, né? O senhor Anderson. Ander vem de andros, grego, homem, e son, do inglês, filho. Anderson, o filho do homem. Aqui, ele continua sendo o filho do carpinteiro, mas não mais sendo o filho do homem, que aqui ele quer dizer do Adam Kadmon. Então, não somos o que somos, somos o que queremos ser, portanto, estamos em devir. Olha que denúncia fabulosa, né? Então, com esse recurso da metalinguagem, Lana faz uma denúncia que os judeus Ashkenaz dominam Hollywood e os atores não têm saída para serem célebres e continuarem ganhando o seu cachê altíssimo e morarem lá nos seus condomínios de luxo, fazem o que eles querem. São escravos da vontade deles. No máximo, podem optar entre fazer um filme ou outro. E aí voltamos ao diálogo Neo-Smith. As histórias nunca terminam. Terminam e acrescenta. O mercado está difícil, diz o diretor da Warner. Quer dizer, na voz de Smith, aqui quem fala é o diretor da Warner. O mundo está difícil. Ele mesmo tornou, né, espalhando essa peste. Cuidado, Marlanfe. E agora vai trazer a fome e depois a guerra, quando os judeus e muçulmanos, os judeus e todos os sionistas e todos os religiosos do mundo entrarem no combate no Armagedon, que é assunto para filmes e filmes e filmes. Armagedon seria exatamente a luta dos que creem contra os que não creem. Será, segundo alguns pensam, eu sou um dos que acredita nisso, a grande batalha será contra crentes e não crentes. Por isso, Karnal, desde já,
eu desembaio minha espada e faço a minha batalha pessoal com você, porque isso no futuro será a batalha final. O conflito final será isso. Har Megiddo, o brilho de Megiddo, uma bomba super poderosa em Megiddo, pertinho de Israel, destruirá toda Israel. E aí será a Jerusalém atual será destruída, e Apocalipse diz: e vi descer do céu a Jerusalém celeste, ou seja, um novo mundo, com a nova Jerusalém. Então os judeus terão que aceitar o Messias ao perceberem que a Jerusalém que eles tanto lutam para ter e que o sionismo tem, não vale nada. Virou pó, sob o efeito de uma arma terrível que é Har Megiddo, o brilho de Megiddo. O brilho de Megiddo é um artefato de grande poder destrutivo. Para mim, isso é claro. A denúncia aqui, portanto, é: vamos chegar à luta entre crentes e não crentes. Agora vocês entendam que Lana está já prevendo aquilo que eu já estou fazendo, lutando contra o ateísmo, porque a batalha final será entre crentes e não crentes. Então é impossível, carnal, no seu filme, não tem como não falar. Jesus para crentes e não crentes, não é possível. Jesus para crentes é uma coisa, Jesus para não crentes é outra coisa. Meu filho diz que ele é um mito, porque é não crente. Jonathan não acredita nele também. Maria Pereira acha que ele não tem importância nenhuma. Para mim, ele é a única realidade. Sem ele, a minha vida não faz sentido. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu conheço e tento apresentar ele a outros. E você tenta deformá-lo, né? E aí, essa é a nossa luta. Essa luta será um dia da metade da humanidade contra outra metade. Armagedon é o nome. Então, por rebeldia, Alana contou isto. Por rebeldia, foi um ato de rebeldia. Ela disse aquilo foi indiscreta. Foi verdadeira, mas indiscreta. Não, isso é um golpe de marketing para tornar o filme mais interessante. Quer dizer, ela foi obrigada a fazer aquele filme, que é, segundo o autor do roteiro que eu estou seguindo, os créditos vão para ele, antessala de filmes e vídeos. Então, não memorizei o nome dele, porque, como ele diz, o nome não importa, né? Importa é a história. Então, ela fez isso como um golpe de marketing para denunciar que a Warner Brothers, então, obriga os atores, como a Rede Globo obrigava, né? Nós vimos vários atores da Globo dizer que eles eram obrigados a fazer o que a Rede Globo queria. Então, primeiro, nunca se apresentar em outra emissora. Um globalista não podia se apresentar em outra emissora. Era proibido. Era exclusividade. A imagem dele era exclusividade da Globo. Então, a Globo aqui era um braço do grande senhor do mundo, Lord Nathaniel Barão de Rothschild, que vai reunir todos os ateus, todos os não crentes, todos os inimigos de Jesus, e aí vai acontecer que não vai bastar. Ele vai pegar também todos os adeptos de Maomé, de inimigos de Maomé, todos os inimigos de Moisés, e então a batalha final será entre crentes e não crentes. Carnal, você então já planejou direitinho. Jesus para crentes e não crentes é uma farsa. Então você lá não vai poder fazer essa conciliação. Essa conciliação é impossível. Jesus diz: não há conciliação, não há acordo entre a luz e as trevas. Então ou você crê ou você não crê. Não há acordo. Por isso que eu disse: desembainho a minha espada e aí eu tenho que matar você. É difícil, né? Você tem 1.300.000.000, né? Eu tenho 204 seguidores. Mas estou fazendo o meu papel e ele sabe disso. Conclusão: não há nada de novo, não é o que se espera, né? Você diz isso, né? E decepção geral. Matrix, a maioria dos vídeos diz que foi Matrix Resurrection, foi a maior das farsas, uma grande decepção. Não se tem efeitos especiais, não se tem o Neo Todo-Poderoso, embora Trinity avulte, porque, né, embora o judaísmo e o islamismo não aceitem a Trindade, mas a questão do Mashiach, do ungido, daquele que libertará pela verdade, vai prevalecer. A verdade dos muçulmanos será uma, né? Quem morrer lutando pela fé terá 12 virgens no céu. A verdade dos judeus religiosos
será outra. Teremos que seguir os mandamentos, a Torá, a lei, e a verdade do cristianismo teremos que seguir a lei do amor, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas eles vão chegar a um acordo, e o Papa Francisco está empenhadíssimo nisso, e muita gente não entende, diz que ele foi, na última vez que eu vi numa reportagem, ele foi chamado de traidor e de blasfemo, né? Mas Lana não tem como não votar a trilogia, já que aqui agora ela está fazendo a finalização, mostrando o que é a trilogia que ela mostrou como sendo um mundo de sonho, onde todo mundo queria ser aquilo e viver aquilo, mas jamais Nathaniel, barão de Rothschild, pensou em oferecer isso às pessoas. Mas a profecia diz que ele reinará, não ele, mas os descendentes, durante 1000 anos. Nostradamus profetizou que será de 2023 a 3023, viu, minha gente? Preparem-se. Então a desgraça já começou, a peste vai se estender através de outras pestes, e mais vacinas, e mais doenças, depois vem a fome e depois vem a guerra. 1000 anos, de 2023, portanto estamos no começo do reinado do anticristo. Provavelmente a pedra angular que simbolizará o templo de Salomão será colocada em Jerusalém, iniciando assim a era do anticristo. E vai se estender, segundo Michel de Notre-Dame, Nostradamus, vai ser o começo do reino do anticristo, que durará 1000 anos, até 3023. Isso está na profecia dele, ele nunca errou. Então ela, obedecendo, não querendo perder o salário gordo dela, na suposição dela, mas na verdade ela faz porque quer, porque agora ela vai fazer uma denúncia, vai fazer algo pior do que o que ela fez na primeira trilogia, né? Não vai mostrar que nós temos que ser heróis, nunca, jamais abandonar o sonho de ser herói, né? Como aparece no livro do Carlyle, né? Os heróis de Thomas Carlyle e os santos que abalaram o mundo, né? De Philip Miller, Henri Philip Miller. Recomendo, leiam, por favor. Quem puder, leia. Há humanos bons e maus, há máquinas boas e más. Isso não havia na trilogia inicial. As máquinas eram más e os Smith eram, na verdade, robôs, homens sem coração, né? Mas que eram programas para poder fazerem que as máquinas ficassem, destruísse Zion completamente, eliminasse Zion. Então, essa guerra já tinha sido denunciada lá na trilogia inicial. Agora não há mais guerra. A resistência acabou. Zion passa a ter o nome de Aion. Já dissemos a vocês, são irmanadas. E Aion também significa indefinidamente. E o mundo continua sendo a Matrix, ou seja, um éon. Um éon quer dizer um holograma, uma coisa que é essa imagem que vocês estão vendo na televisão. Maravilhoso! Olha, genial! Dizer que isso aqui é uma farsa, que é uma decepção, ninguém entendeu nada. Então, mas tem quem gosta, quem tenha gostado, né? Então, máquinas que ficam do lado do Smith e máquinas que ficam com o Neo. O conflito continua, né? Então, isso da trilogia, que é a essência da trilogia inicial, é mantido. É a essência do filme, a luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Destaque, agora terminou, seu vídeo terminou, mas eu vou destacar o seguinte: Morpheus era humano, agora é um programa. Neo também. O analista vai fazer com que ele deixe de ser humano e passe a ser um programa. Você diz lá adiante que isso é impossível, mas não é, porque tudo é informação. A pineal recebe a informação e joga essa informação para o sistema reticular. O sistema reticular manda essa informação para o corpo, a fim de fazer com que o corpo, o organismo, funcione, e para o cérebro, para que o cérebro raciocine, o cérebro cortical, e para o subconsciente, para alimentar a fábrica de sonhos, ou seja, um mecanismo em que o ser humano se baseará para ter motivações para suas ações. Olha só, é uma informação. No cosmos também. Os astrofísicos descobriram que tudo no cosmos é informação. A essência de tudo que existe é informação. Maravilha. Então, com base nisto, a informação pode ser mudada.
eu posso dizer isso aqui agora e posso desmentir isso mais tarde, né? Então, mas com base na consciência do primeiro Morfeus, ou seja, de alguma maneira predomina ainda o Morfeu da trilogia e de alguma maneira predomina ainda o Neo da trilogia, embora aqui não mais o herói. Destaque 2. São duas máquinas que resgatam o corpo de Neo, arriscando assim a serem destruídas. Então, mostra que os homens sem coração se converterão. Paulo disse: a conversão dos judeus e a ocupação da Palestina pelos judeus será o sinal da vinda do anticristo. A Palestina já está na mão dos judeus, e os judeus messiânicos e os Jews for Christ, judeus Jews for Jesus, Jesus por Jesus, já são maiores em Jerusalém a quantidade de sinagogas do que a quantidade de sinagogas que são ortodoxas. Então, Paulo avisou: quando isso acontecer, a figueira está mostrando que as folhas estão verdes, os brotos estão aí, o anticristo começou o seu reinado. Então, estamos no reinado do anticristo. Começa exatamente esse ano. Nós estamos no dia 3. Então, já tem 3 dias que ele reina, diz Nostradamus, de 2023 até 3023. Então, os robôs, né, alguns homens se converterão, será a corrida final para saber quem é quem, e tudo acontece fora do plano da fonte. A fonte são os bancos. Na verdade, a fonte de lucro. Tudo é feito para, como diz ali na metalinguagem, né? O mercado está difícil, você vai ter que fazer outro filme para continuar com Matrix, que é a marca que vai vender. Mas, na verdade, não é bem assim. O que existe é uma rede. Eu vi a reportagem em que Miriam Fitzgibbon anuncia a fusão dos dois maiores bancos do mundo, e ele diz que agora há um espectro, olhem a palavra, é um espectro que domina todo o sistema financeiro mundial. Sabiam disso? Não haverá uma moeda circulante sem que seja controlada por esse espectro. Ele disse isso em bom latim. Já tem muito tempo. A entrevista é feita à meia-noite na Rede Globo de televisão. Então, a fonte, na verdade, é a fonte do lucro. E nós gastamos nossa energia exatamente através dos nossos desejos, através dos nossos medos, alimentando a nossa ambição, e alimentando a nossa ambição tomamos empréstimo dos bancos e usamos a maquininha que vai para o banco, né? Cada compra que você faz com o cartão, uma parte vai para uma das firmas que seja aquela que produz o cartão. Essa é a fonte. Então, não afetar a fonte é não afetar o lucro dos banqueiros. Então, os banqueiros são, na verdade, a maior arma, o braço mais forte de Nathaniel Barão de Rothschild. Ou seja, a China já está se tornando capitalista e vai tomar conta do mundo. Embora na Matrix tudo mais pareça continuar, mas não podemos afetar. Não há um governo no mundo que consiga se rebelar contra os banqueiros. O último a fazer isso foi François Mitterrand, que desapropriou os bancos de Rothschild, mas durou muito pouco tempo e ele depois foi diabolizado. Então não dá para lutar contra esse personagem, né? Ele é o anticristo. Então, final. Encerramos aqui aos 49 minutos. Continuamos sendo baterias, alimentando o sistema, principalmente o lucro do capitalismo, que a igualdade não existe, né? É um sonho. Portanto, a democracia é uma farsa, isso sim, né? O mundo real é bem definido como sendo sofrimento. Estamos, segundo os espíritas, num planeta de expiação. É a maneira de dizerem. Na verdade, eu sei que estamos num planeta criado por Javé e Vé, o sendo, para que nós nos tornemos, né, Samael, Satã,
criado por ele, por Yahvé, em Isaías 45:7. Quem lê Isaías 45:7 vai dizer, Yahvé vai dizer orgulhosamente: eu criei o maligno, Ra, em hebraico. Então, não é um planeta de expiação, é um planeta de seleção, separar o joio do trigo. E isso só se faz pelo sofrimento. Encerro com a frase mais bela, dita por um dos grandes mestres, não sei se é Yogananda ou qualquer outro. Aquilo que vós chamais sofrimento, nós chamamos experiência. Nós temos que passar pela experiência do não ter, da privação, do medo, em suma, de tudo aquilo que nos vai fazer ser ou não fiéis à nossa noção de bem, ética. Isso ateus e crentes. Muitos ateus são éticos, né? Então aí não haverá distinção. Os homens optarão por ser e outros pelo não ser. E essa será a batalha final. Essas duas facções se enfrentarão. Pronto. Está aí a belíssima denúncia do mundo em que estamos vivendo, que quem entrou na sala de projeção pensando em ver um sonho, se decepcionou e disse que Matrix é uma farsa, que destruiu totalmente a beleza da trilogia. Não destruiu. Ela apenas mostrou que aquilo era o nosso sonho, que o anticristo alimentou, mas que um homem chamado Jesus Cristo, né, se tornou o herói. Outro, no judaísmo chamado Moisés, se tornou um herói. Outro, chamado Maomé, se tornou um herói. Buda se tornou um herói. Então, Neo, na verdade, simboliza todos esses heróis, que agora não existem mais. Porque quando Morfeu diz: você ainda pode voar, ele dá um pulo e cai ridiculamente. Não há mais lugar para heróis nesse mundo. Teremos apenas que ser fonte de lucro para o capitalismo, que mesmo nessa situação de pandemia, onde firmas e mais firmas estão quebrando, curiosamente, o PIB da China está ultrapassando o dos Estados Unidos. Então, alguém está ganhando muito dinheiro nessa história. O lucro, a fonte somos nós. Quer por imposto, quer por inflação, quer por qualquer outro meio. Então, está aí a denúncia feita maravilhosamente. Encerramos assim, agradecemos a você, meu querido amigo de antessala, de rever de novo seu vídeo ontem para poder terminar hoje, antessala de filmes e vídeos, né, em que você mostra a sua insatisfação. Há dezenas de canais explorando o tema dessa maneira, e há pouquíssimos. A Pereira Neutra apenas analisa. Vamos dar um tempinho, né, e vamos depois ver aquilo que ela viu, porque ela tem olhos para ver. Assim nós encerramos com aos 53 minutos, a análise do material que o autor do canal, muito bom, me inscrevi nele, né, antessala de filmes e vídeos, nos deu. Aqui os créditos todos vão para ele, mas ele está de olhos fechados. Ele é um especialista em filmes, portanto em sonho. Hollywood é a fábrica de sonho. Ora, sonhar eu sonho quando eu estou dormindo. E quando eu estou acordado, o que eu vejo é Matrix Resurrection. Nada mais do que isto. Inscrevam-se no canal, estamos crescendo, mas graças a vocês, já aumentamos, já estamos com 206 inscritos, e aos pouquinhos assim, de grande, a galinha está enchendo o papo. Vamos chegar a 1000, se Deus quiser, e a demanda que eu vou em frente.